Bom, gentilmente aqui conosco, advogado e professor de Direito, professor aqui também participante conosco, professor Martorelli. Martorelli, muito obrigado pela gentileza. Obrigado. E também aqui conosco, promotor de Justiça e presidente do Ministério Público Democrático, né? Ricardo está aqui conosco também, o Ricardo Campos. Ricardo, muito obrigado pela gentileza. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte. O Supremo, temos 11 votos, está fazendo um cálculo, se cada um levar 1 hora para votar, vai começar 2 da tarde e deve terminar 1 hora da manhã, não é? Esse clima que nós estamos vivendo aqui, impressiona os ministros, não impressiona? Que avaliação vocês fazem? Acho que você não tem como não impressionar, né? Eu acho que as pessoas todas estão preocupadas com a situação, né? E se nós que estamos assistindo, né, os acontecimentos, temos uma certa preocupação com relação aos eventos, entendeu? Aqueles que estão participando mais diretamente e que vão decidi-lo, seguramente devem estar preocupados, sim, com o que está acontecendo no país. São 11 pessoas, né? Sim. São pessoas que têm as suas histórias, têm suas famílias, elas saem na rua. Não é incomum que nós tenhamos nas redes sociais filmagens de ministros, homens públicos, mulheres públicas, elas sendo efetivamente questionados e até, de alguma maneira, criticados veementemente por populares a respeito das decisões que são veiculadas nos meios de comunicação. Então, imaginar que essas pessoas estão isentas a qualquer tipo de pressão é uma ilusão. Elas estão muito ligadas nessa situação popular, mas o que nós esperamos, isso eu acho que como advogados, membros do Ministério Público e mesmo outros juízes de outras carreiras, é que eles tenham serenidade de separar essa pressão para, no momento de exarar as suas opiniões, exarar da maneira técnica que a sua convicção assim orienta. Ricardo, o ministro Gilmar fez uma crítica dizendo aí que agora nós somos 200 milhões de juízes, né? Quer dizer, mesmo porque acho que a cobertura é muito grande, os termos jurídicos aos poucos vão sendo transformados em coisa mais didática, a população vai entendendo, e na medida que a gente entende, a gente, né? Eu acho que nós temos o direito de opinar, ainda que a gente não vote lá, direito de opinar nós temos, ou não? Eu acho que isso é uma vantagem do momento atual que nós estamos vivendo. É a popularização do direito, né? Isso é sinônimo de cidadania. As pessoas estão começando a aprender como o sistema funciona e a participar dele de uma forma ativa, né? Essa participação ativa da população, não só nos jogos de futebol, né? Mas também nas decisões importantes da vida do país, é importante, sem nenhuma sombra de dúvida. Eu acho que isso é um avanço na educação da população, né? E assumir responsabilidades, né? Eu acho que isso realmente veio para ficar, espero que tenha vindo para ficar. Eu acho que é uma participação muito importante. Eu acho que a democracia é sinônimo de participação. E vocês, com bons olhos. Vocês da imprensa, vocês exercem um papel fundamental nesse entendimento. Programas como esse, né, e outros tantos que nós vemos, quer dizer, eles ajudam a elucidar muito da confusão que as redes sociais acabam fazendo a respeito dos conceitos fundamentais de democracia, de justiça, de aplicação do direito que estão sendo efetivamente discutidos, né? Quando você tem uma discussão séria, bem fundamentada, as pessoas compreendem, né, o que está sendo dito e acatam o que está sendo decidido. Isso é fundamental, essa transparência no exercício do poder, no exercício do poder judiciário, sobretudo, que é a última palavra a respeito das decisões mais controversas da sociedade. É fundamental que nós tenhamos essa transparência e tenhamos essa explicação, porque mesmo entre nós, advogados, isso é muito patente nessa discussão, há os que defendem um determinado ponto de vista com bastante legitimidade e outros com um ponto de vista absolutamente contrário, com igual legitimidade. Então, assim, para a população fica complicado você imaginar que as pessoas que, enfim, têm a mesma matéria, o direito, têm a mesma vivência, a advocacia, o Ministério Público, a magistratura que seja, né? Elas tenham posições tão antagônicas e sejam tão seguras delas. Então, um programa como esse, para nós, ajuda muito, né, a compreender esse universo todo litúrgico, né, que é o universo do direito. Agora, Ricardo, universo litúrgico. Será que
o Supremo Tribunal Federal, que para muitos de nós era uma coisa assim impensável, estava em outro planeta, de repente ele baixou na Terra, né? Haja vista que os ministros dão muita entrevista, falam muito, opinam muito, né? E não opinam mais só no processo. Você põe o microfone lá, eles estão opinando. Quer dizer, isso também, de certa forma, aproximou. No momento que você opina, você abre para que as pessoas também concordem ou discordem. Sem dúvida. Eu acho que você tem um novo momento do país. O próprio Supremo, de uma certa forma, inaugurou isso com as transmissões ao vivo dos seus julgamentos. Há cortes em outros países do mundo, na verdade, que não têm esse grau de publicidade. Então, você fica sabendo dos resultados, das decisões, etc., mas você não acompanha as coisas da forma como foi feito no Brasil. Foi uma opção, foi uma escolha que vem para o bem e vem para o mal. As coisas não são anódinas, elas têm consequências. Eu acho que há um lado positivo do dado, porque você permite acompanhamento, você permite transparência, Agora, você tem o risco de perda de credibilidade. É complicado. E você acha que essa visibilidade pode dar perda de credibilidade, na sua opinião? Nós temos visto muitas críticas à atuação do Supremo, em redes sociais, etc., muito tristes. Eu acho que seria melhor se a gente conseguisse resolver essas coisas de uma forma cidadã. E em alguns momentos o problema do país está tão grave, está tão agudo, que as pessoas acabam extrapolando um pouco do que seria o razoável, mas faz parte da natureza humana, de certa forma. E é bem isso que a gente estava comentando antes, quer dizer, são pessoas, Então as pessoas acordam de mau humor, têm as suas convicções e os seus humores pessoais, têm as suas afinidades. Então, e é importante isso que você falou, quer dizer, se antes você tinha as Supremas Cortes, não só o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional, é a corte máxima para decidir assuntos de matéria constitucional, mas você tem também outras cortes. Você tem o Superior Tribunal de Justiça, você tem o Superior Tribunal Militar, enfim. Você tem outras cortes também que são de última instância, são as cortes máximas nas suas competências. E você vê uma discussão entre ministros togados, ministros da mais alta respeitabilidade, de ilibada moral e notório saber jurídico, que essas são as duas características fundamentais para você se candidatar a uma cadeira numa corte superior, você vê elas descendo, às vezes, ao nível da discussão chula. Que você fala, poxa, mas nem no boteco onde eu tomo uma cerveja a gente bate boca desse jeito com um colega. E isso, para a população, eu imagino que seja chocante. Para nós mesmos que somos, vamos dizer assim, que temos o direito e a obrigação até de apresentarmos assim as nossas armas, os nossos argumentos na corte. E muitas vezes nós extrapolamos, isso é natural da nossa profissão, chega a chocar. Então, é natural que a população, dentro da lógica que o Ricardo está falando, é o risco da credibilidade, é o risco de você não ter tanto respeito quanto você precisaria. Veja bem, amanhã todo mundo vai transmitir isso aqui, o país vai parar amanhã para ver. Perfeito. Amanhã vai ser assim que nem Brasil e Alemanha, todo mundo olhando o que está acontecendo, nós mesmos aqui vamos sair, não é isso? Sim. Agora eu digo, eles sabem que estão sendo expostos, são pessoas que, eu suponho, ilibado saber, passaram por muitas escolas, têm grande experiência, etc. Agora, a população fica, de certa forma, surpresa quando um deles diz, precisa encerrar porque eu estou aqui com a minha passagem de avião e eu vou indo embora para o Rio de Janeiro. Quer dizer, eu estou falando como cidadão agora, eu me sinto... Espera um pouquinho. E aí? Essa situação, eu vou dizer para você que foi uma talvez das mais inusitadas, Quer dizer, eu escutei de alguns funcionários do prédio onde eu trabalho, falou, doutor, imagina eu aqui que está tendo um vazamento, Aí eu chego, não, você vai me desculpar, mas eu já tenho ingresso para o jogo, eu não vou poder ir embora. Certo? Então, assim, isso é uma das coisas, é um risco que você tem de uma exposição que beira, o pensamento da irresponsabilidade. Então, é muito complicado você explicar para as pessoas que têm as suas obrigações, que abdicam da sua vida pessoal, muitas vezes, para atender um compromisso profissional,
né? Que assim, um julgamento que mobiliza o país inteiro, para o país inteiro, de repente, olha, desculpa, eu já tenho o check-in feito. Que é assim, um completo desrespeito, na minha opinião, à própria corte. Né? Não só as pessoas que estão observando e assistindo pela televisão, vocês que estão cobrindo, mas assim a própria corte. Né? Não se deveria prestar isso, na minha opinião. Ricardo. Acho que toda interrupção do julgamento é ruim. A partir do momento que você começa a decisão, o ideal é que você termine, que você faça a conclusão do trabalho. É lógico que há algumas situações muito excepcionais que às vezes inviabilizam que você termine, Mas é comum. Por exemplo, eu participei de muitos julgamentos pelo Tribunal de Júri e era comum você ingressar a madrugada adentro, entendeu? Você prosseguir no dia seguinte. Eu acho que isso faz parte do dia a dia da justiça, Não sei qual era o compromisso do ministro, não vou entrar nessa seara, mas realmente acho que é sempre ruim você criar essa expectativa, principalmente quando você tem um tema relevante na pauta. Agora, veja que coisa curiosa, quer dizer, eu vou falar de cobertura fora do Supremo. O ministro Gilmar está em Portugal hoje. Hoje, ele estava lá num evento de Direito, na Faculdade de Direito. Não é isso? Amanhã ele vai ter que estar aqui. Eu suponho que a essa altura ele deve estar pegando um voo para o Brasil. O voo entre Lisboa e Brasília deve dar umas 8 horas ou 10 horas, mas umas 10 horas de voo. Que seja. Quer dizer, ele vai chegar lá amanhã em condições, eu diria, um pouco frágeis para enfrentar um julgamento desse. Então as pessoas ficam pensando, escuta, o ministro não tinha que estar aí? Isso aí não é um fato importante? O que é mais importante? É um seminário lá em Lisboa ou está aqui para resolver? Seja qual for o voto que ele der, tem que dar de acordo com a sua consciência, obviamente. Mas eu digo, aí as pessoas, eu acho que viu, Ricardo, não sei se você concorda, isso aqui causa uma certa erosão descrença das pessoas na justiça. A justiça é só para rico, pobre não chega lá, Eu acho que o grande problema hoje do Supremo, na verdade, Heródoto, é o problema de você ter decisões conflitantes e ministros decidindo individualmente, inclusive de forma diferente daquilo que foi... Do colegiado, Eu acho que se a gente tivesse um Supremo, que as decisões fossem tomadas todas em grupo, você ajudaria a preservar a credibilidade do sistema. E que os ministros, obviamente, como cobram o cumprimento das outras instâncias dessas decisões, que eles também, obviamente, cumprissem essas mesmas decisões. Eu acho que um dos princípios de justiça, que inclusive está na nossa Constituição, é o princípio de igualdade. Que em situações iguais as decisões sejam iguais para as pessoas. Então, esse princípio de igualdade cobra essa coerência. Então, isso me parece que é realmente importante. Eu acho que o fato do ministro ter um compromisso ou não, eu ficaria em segundo plano. Eu acho que o importante seria que eles, na verdade, se ajustassem, se acertassem e que o Supremo decida as suas matérias, entendeu? Eu acho que o que está havendo de muito problemático é que o Supremo está aumentando demais a sua competência e está decidindo os processos do país inteiro. Nós temos milhões de habitantes no país. Os processos criminais são em número enorme. Quer dizer, nós estamos com 600 mil pessoas presas no país, nós temos pelo menos 5 vezes isso de processo em andamento. Processo julgado, processo em andamento. Se o Supremo quiser julgar tudo isso, cada caso, são milhões de processos. Não há como fazer isso. Então, você precisa preservar a esfera de autonomia de cada tribunal, de cada juiz, para que a justiça ande, entendeu? Ao Supremo cabe definir os nortes, entendeu? Quer dizer, a lei se interpreta dessa forma, a Constituição se interpreta de uma determinada forma. E, a partir daí, as justiças locais dão os vereditos de acordo com a Constituição, de acordo com as leis, de acordo com as provas do processo, porque você precisa analisar o caso individual para verificar se ele se adequa àquele preceito legal ou não.
né? Quer dizer, não é um negócio tão simples assim, todos os casos, você decide sem analisar o fato. E quem analisa o fato, na verdade, são as justiças estaduais, são os tribunais estaduais, né? Eu acho que essa interferência, né, do Supremo entrando em todos os processos, entendeu? É que está criando essa situação de instabilidade. Eu acho que se os julgamentos fossem colegiados, né, aí você define o que pensa o tribunal, né, e não o que pensa o ministro A ou o B pensa divergente. Isso é importante a gente refrisar. Por que são só 11 ministros para um país inteiro? Porque a matéria que que lhes é dada a competência é uma matéria pequena. São conflitos de situações e de leis com a Constituição, né? Então, realmente não é o caso de se dobrar ou triplicar o número de juízes nas Supremas Cortes. É o contrário. É o caso de você reduzir o acesso indiscriminado de matérias numa corte que tem uma especialidade. Então, eu concordo plenamente com o Ricardo nessa história, no sentido de que, para quem advoga, para quem oferece um conselho para um cliente, você tem que ter a segurança. Olha, vai acontecer a coisa, a posição fechada do colegiado, no caso Supremo, e não do ministro A ou B, é neste sentido. Já foi decretado, já foi publicada essa posição. Então, hoje você fala, não, quem sabe a gente no sorteio pega um ministro que é mais simpático. Isso é muito ruim para o país inteiro, né? É verdade, é verdade. Bom, eu queria agradecer a gentileza. Ricardo, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Muito obrigado, viu? Muito grato. Pastor Hélio, muito obrigado pela gentileza também, pelas aulas, viu? Muito obrigado. Muito obrigado.